Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Chama do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Chama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor. Também a nossa gratidão, tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui no quadro editorial Betel, né, o ministério. Nós vamos estar aqui, deixa eu só aceitar aqui, vendo o tema principal, né? Personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Isso aí é a revista Betel, classe do adulto, como tema central. Está sendo aí personagem, né? Estamos aprendendo aí com as várias biografias aí de homens e mulheres de Deus. E dessa feita agora estaremos considerando aí, né, a lição 7, que diz: Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos seu perdão, nossos pecados, e queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui dentro dessa revista, que é de uso aí das Assembleias de Deus da Madureira e outros ministérios, e só temos a, Senhor, aprender, só temos a acrescentar mais, Senhor, ao nosso coração, que diz respeito à tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, neste momento ministrar os nossos corações durante o conhecimento desse conteúdo. Faz isso, ó Pai, nossas vidas nos ajuda, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto áureo diz: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Verdade aplicada, confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor em tudo deve caracterizar o viver de cada um de nós como não só discípulo de Cristo, mas também como filhos de Deus. Texto de referência, né, não textos, Salmo 51, versículo 1 ao 7, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Essa é a oração de Davi, né, depois do pecado com Betseba. Segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões. Observe que está no plural. Segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Isso aqui fala da consciência, né? O legislador, que nós não podemos fugir jamais. Podemos até procrastinar daquilo que fazemos errado e agimos como se não fizéssemos nada de errado. Isso é só por um período, mas a consciência, mais cedo ou mais tarde, ela vai estar trazendo à tona as nossas transgressões e o pecado bem diante de nós, né? Somos nós o autor, né? Versículo 4 diz: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. A consciência que precisamos ter, né? Já tem pregações, né? Temas que tratamos desse versículo bíblico, em que chamamos a atenção, né? Naquela oportunidade, que todo pecado que praticamos, primeiro a ser atingido, né? O alvo primordial e primário é Deus.
Porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele que governa nossas vidas. Então, quando nós pecamos, ainda que, como Davi fez, ele entendeu que estava primeiramente pecando somente contra Deus. Ainda que, né, se deu o caso da questão de Urias, da questão do seu sogro, ainda assim, onde Davi nutria amizade, ainda assim Davi reconheceu que ele tinha pecado contra Deus. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui ele já fala da inclinação comum a todos nós, né? Por isso que o Senhor Jesus, naquela oportunidade, diante daquela mulher pega em adultério, ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali diz que não ficou um sequer, saindo em primeiro lugar os mais velhos e prosseguindo até os últimos, os mais novos. Isso fala justamente dessa inclinação comum a todos nós. Então nós precisamos pensar muito quando vemos a julgar alguém. Purifica-me com esopo, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Outra importância aqui que nós podemos aprender da leitura de referência aqui do texto, também é o versículo 7, né? Ele diz: purifica-me com esopo, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Ou seja, Davi estava reconhecendo, né, o que nós precisamos também reconhecer, que somente Deus é que pode transformar a nossa vida. Somente o Senhor que pode nos fazer vencedores a nossas inclinações. Por isso que o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse, né, ao final da oração, ele disse que precisaríamos orar, né, para que o Senhor não deixássemos cair em tentação. Então, só Deus para nos guardar. É só Deus para nos chegarmos, né, ao ponto em que Davi chegou. É muito importante essa biografia e essa situação de Davi, amados, porque nos revela, né, que a segurança não está em nós. Paulo mesmo diz, certa feita, escrevendo aos Coríntios, né, aquele que está em pé, né, olhe para que não caia. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, aquele que é o salmista, né? Ele é o maior número de salmo, conta de como autor Davi. Isso só fala e nos indica um estreitamento em que Davi tinha com Deus. Porém, não podemos esquecer ainda que possamos ser beneficiados, porque isso é misericórdia de Deus, amados, de uma graça tal que venha nos conceder um estreitamento, a exemplo de Davi, a exemplo de Moisés, em que Deus falava face a face, nós podemos esquecermos da natureza em que ainda se encontramos, do tabernáculo pela qual ainda carregamos conosco, que é o nosso corpo, inclinado ao pecado. E Davi, com tudo isso, ele simplesmente, né, acabou tomando, né, tendo essa derrocada. E observe que foi justamente no momento em que ele preferiu ficar sob o conforto do palácio. Isso fala, amados, do estado de estagnação em que pairamos na caminhada da fé e ficamos ali sob os lençóis da religiosidade, de uma religiosidade. E isso é um perigo, porque não estamos em batalha, não estamos a guerrear, deixamos até mesmo de vigiar. Observe que quando ele está em guerra, ele estava no palácio. Então, nós precisamos, amados, reconhecer o quanto carecemos, né, da direção de Deus, da graça de Deus, para que nós possamos realmente dizer não a todo tipo de pecado, por menor aparência que ele tenha, por menor que seja a forma que ele venha se aproximar de nós. Davi saiu no palácio, ele viu a mulher nua, ele podia ter considerado e voltado de novo para o palácio, mas disse que o que dá-nos a entender, né, sem sombra de dúvida, e aqui conjecturando à luz da palavra de Deus, que ele ficou ali sobre, né, com os braços sobre aquele peito ali do palácio, né, em que ele se encontrava na varanda, né,
ficou ali debruçado ao observar Betseba. Isso só levou ele, né, a conceber aquilo que já estava no seu coração, dado, né, a nossa inclinação, como diz Tiago. Então, que nós possamos aprender com Davi. O rei Davi é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica, conhecido por sua trajetória singular, que o levou de simples pastor de ovelhas a monarca de Israel, pertencente à tribo de Judá. Davi ganhou destaque inicialmente ao derrotar o gigante Golias com uma funda e uma pedra, demonstrando coragem e fé inabalável. Aqui aprendemos já, diante dessa situação, que isso aqui nós podemos trazer uma representatividade para o nosso dia a dia. E entender que a política e a questão de estar se envolvendo na política precisa realmente ter o mover de Deus. Não é o nosso mover e buscar a face do Senhor por interesse da política, mas tem que ser Deus a operar o seu querer efetuar na nossa vida. Observe que Davi estava de pastoreio e ali ele ia ficar. Ele não pleiteou, ele não tinha qualquer pretensão, né, a ser rei de Israel, de maneira alguma. Em momento algum vemos qualquer pleito de Davi ou qualquer inclinação quanto a isso. E a Bíblia diz que foi o próprio Senhor que enviou um profeta na casa do seu pai para separá-lo como rei de Israel. Se estamos falando de Israel, nós falamos do Brasil. Nós que moramos aqui, nós que somos crentes, precisamos ter essa certeza, essa chamada de Deus, se for da vontade de Deus, porque nós viemos realmente exercer um encargo político. Observe que aqui Deus, em todo tempo, foi Deus. Não houve qualquer movimento de Davi quanto a isso, quanto a fazer parte de uma característica e um trabalho político, como gestão política e rei ali de Israel. Então, que fique para nós esse adendo aí muito importante, né? Que há muitos que tomam a Bíblia, né, e até de forma errônea, né, para fundamentar o seu anseio pela política, quando na verdade Deus conhece muito bem nosso coração e a possibilidade maior pode ser a do coração de querer estar sobre um condicionamento profissional que traz consigo muitas regalias, fora, né, as vantagens dos honorários, né, dos valores aí. Então, que nós possamos tirar essa pequena lição desse ponto, né? Mas Davi, ele é essa figura realmente. Tanto é que ele é um exemplo, que foi a referência tanto para o livro de Reis, escritor do livro de Reis, como de Crônicas, né? Ele sempre foi um referencial ali para a comparação no que diz respeito à gestão dos demais reis que o seguiram. A origem do rei Davi. Davi nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente em 1040 a.C. Era o mais novo dos filhos de Jessé, oriundo da tribo de Judá. Faz parte da genealogia de Jesus Cristo, como registrado em Mateus, capítulo 1, versículo 1, onde nós lemos o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sua vida foi marcada por uma combinação de triunfos, como solidificação do reino de Israel, e de desafios pessoais, como o episódio de Betseba. Então, independente da instrumentalidade que o Senhor venha nos fazer e o grau desta instrumentalidade, em proporção de feitos e realizações, ainda assim não podemos esquecer que nós somos meros seres humanos, né? E que nós precisamos da graça constante do Senhor em nossas vidas. Pastor de ovelhas e músico. Ainda jovem, Davi pastoreava os rebanhos de seu pai. Como pastor, aprendeu tanto a cuidar dos animais quanto a livrá-los de predadores. Chegou inclusive a matar um leão e um urso que estava atacando as ovelhas. Jovem Davi também era um excelente músico. Quando o espírito mau assombrava o rei Saul, ele era chamado para dedilhar sua harpa, fazendo os espíritos maus saírem de Saul, que logo se aquietava. Muitos salmos são tradicionalmente acreditados a Davi e refletem a profunda relação, olha só, que ele tinha com Deus, confirmando aí a nossa reflexão anterior. Davi, unção e reinado.
Após rejeitar Saul, Deus mandou Samuel ungir novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel obedeceu à vontade de Deus, tomou um vaso de azeite e foi a Belém, a casa de Jessé. Depois de passarem por ele todos os filhos de Jessé, deixa eu só ver aqui o negócio. Em nenhuma confirmação, o Senhor acerca do que seria ungido o rei. Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envie, manda-o chamar. Assim, diante da confirmação do Senhor, Davi foi ungido rei de Israel. Davi derrota o gigante Golias. Davi enfrentou o gigante filisteu Golias, que desafiava o exército de Israel. E com soldados temiam o guerreiro e quase 3 metros de altura. Davi, confiando em Deus, que não poderia ser diferente, né? E como não pode ser diferente para a nossa vida, né? Rejeitou a armadura de Saul e as armas convencionais, pegou a sua funda, 5 pedras lisas e partiu para enfrentar Golias. Contrariando toda a expectativa, Davi acertou a testa de Golias, o derrubou e matou. Esse ato de coragem e fé não apenas garantiu a vitória de Israel, mas também marcou o início da ascensão de Davi como uma figura central na história do povo de Deus. Observe que o nosso triunfo não está nas nossas qualificações, né? Mas sim na nossa total dependência de Deus, como fez Davi. Usar uma fina de 5 pedras, jamais também ele conseguiria derrubar um gigante. Ali entendemos claramente, né, o operar de Deus, o milagre do Senhor na vida de Davi naquele momento. O pecado nos afasta de Deus e o perdão só é possível após o arrependimento e a confissão. Davi entendeu isso. Sem confissão, o Espírito Santo se entristece, se afasta. E sem o Espírito Santo, não conseguimos viver como novas criaturas. Ver a natureza adâmica volta a prevalecer na vida de quem perde o temor a Deus. Os pecados de Davi. Davi é um pecador arrependido. Segundo ponto. Davi, já rei de Israel, viu Betseba, esposa de Urias, um dos seus soldados, tomando banho e, movido pelo desejo, cometeu adultério. Ela engravidou e Davi tentou encobrir seu pecado, ordenando que Urias retornasse do campo de batalha para casa. Mas diante da recusa de Urias, o rei arquitetou a morte do marido de Betseba ao enviá-lo para a frente de combate. Observe que tudo isso, amados, aconteceu sob o período entre o adultério e a chegada de Natã. Observe que, como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Observe também que se não é Deus a enviar Natã, Davi estava predestinado aí, né, através das suas escolhas, né, a permanecer, né, correndo o risco de nunca mais ter qualquer sensibilidade de Deus ou até mesmo temor a Deus. Tudo isso foi feito sobre os viés do pecado, preso e acorrentado sobre o pecado. Davi estava sob um sono profundo, como diz Tiago, onde diz que quando o pecado gerado, concebido gera morte. Então, logo, Davi não só engravidou Betseba, mas Davi também estava para gestar. Estava gestando e acabou gerando a morte. E se não é Deus para enviar Natã? Por isso que nós precisamos, amados e queridos, dar valor à exortação, dar valor ao culto, saber quando o Senhor fala conosco através da sua palavra, porque os profetas do Antigo Testamento representam justamente a palavra de Deus. Haja vista que no Velho Testamento nós vemos 2 ministérios, né? O do sacerdote, que levava, né, as necessidades de Israel a Deus, do homem a Deus, e os profetas traziam de Deus a sua vontade revelada e a sua palavra. Então que nós possamos dar ouvido ao mais simples amigo, que seja cristão, que conhece, né, e venha saber de tal ocorrido e venha nos exortar. Eu passei por isso já. Nós temos mais que nos voltar para a palavra de Deus, como disse,
o Salmo 51, né, nos mostra. Davi se arrependeu, e o próprio Salomão, em Provérbios, diz que quando nós nos arrependemos, né, nos confessamos nosso pecado e deixamos, alcançamos a misericórdia. Foi justamente isso que experimentou Davi diante do Senhor. Davi se arrepende. Os atos de adultério e assassinato desagradaram a Deus. Porém, ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu. Disse Davi a Natã: realmente pequei contra o Senhor. Assim o rei mostrou consciência de que o pecado é uma afronta grave contra Deus. Ele reconheceu que precisava ser purificado, lavado do seu pecado para ter um coração puro e um espírito reto. Apesar disso, as consequências do seu erro seguiram por toda a sua vida, refletindo a gravidade de suas transgressões. Davi foi sincero e grato. Davi prometeu fazer algo para Deus depois de restaurado, ajudar outras pessoas a encontrar o perdão. Davi se recusou a oferecer ao Senhor o que não lhe custava nada. Adorador por excelência, quase todo o salmo de sua autoria, Davi relatou a sua adoração exclusiva ao Senhor. Salmo 15, 2, ele descreve o verdadeiro cidadão do céu, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala veramente segundo o seu coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus, diante da resistência de Saul, é o terceiro ponto. Em deixar que a vontade de Deus norteasse sua vida, o próprio Deus encontraria um homem disposto a agir conforme o seu querer. Assim, seria o governante de seu povo. Davi foi este homem, escolhido, ungido e levantado por Deus para ser rei de Israel. Preciosas lições podemos estar a partir do estudo da vida deste homem, como até aqui já temos aprendido. Deus conhecia Davi, Deus conhecia a essência de Davi. Todos estamos sujeitos à mesma falha que ele, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Ao se arrepender, com sinceridade, Davi alcançou o perdão de Deus, que o conhecia bem. Davi foi ungido rei de Israel ainda jovem, por vontade de Deus. Significa que Deus realmente não vê como nós vemos, porque ele olha para o coração enquanto nós vemos a aparência externa. Vale aqui a pena ressaltar que Deus, quando escolheu Davi, amados, Deus já tinha presciência de todo esse acontecimento. E observe que Deus nem por isso deixou de escolher Davi para reinar em Israel. Isso nos ensina muito, amados. Isso nos faz descer cada vez mais. Isso nos faz fazer unissono com o profeta João Batista. Quando falaram de Jesus para ele, ele disse que ele cresça e que eu diminua. Porque nenhuma chamada, a salvação em si, amados, já é sem mérito. E muito mais sermos o instrumento, temos o privilégio de receber um dom, de sermos usados por Deus. Não há qualquer qualificação nisso, amados. A questão da Bíblia dizer que Davi era segundo o coração de Deus é que ele tinha Deus como Senhor da sua vida. Não está dizendo que foi isso que levou ou estava falando de uma qualidade de Davi, mas estava falando do coração de Deus, do desejo de Deus de escolher. Deus escolheu Davi porque Deus escolheu porque ele queria escolher. A prerrogativa de Deus foi segundo o coração de Deus, enquanto Saul foi segundo o coração do povo. E observe que Deus escolheu Davi cônscio de tudo, que não só com Betseba, mas quando também ele pediu para contar, quando de várias situações que Deus interviu para livrar Davi, como a questão de Nabal. Então observe o trabalhar de Deus na vida de Davi. Ainda que ele teve todo esse triunfo, tudo foi em face do operar de Deus. Tudo foi em face do propósito de Deus. Tudo foi em face das realizações dos propósitos e da promessa de Deus que estava em andamento para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fato esse, que nós vimos nos primeiros pontos, que Davi faz parte desta árvore genealógica pela qual o Senhor Jesus ele veio
né? Morreu na cruz e ressuscitou, né? Em nosso lugar para nos conceder o perdão. Então, que jamais venhamos tomar o caminho, por menor que seja, em achar que de nós havia alguma coisa para que levasse Deus a nos fazer, através da nossa vida, um instrumento nas suas mãos. Senhor, nos guarde desse mal. Davi se submeteu a Deus. Davi recebeu o testemunho de Deus, fazer a sua vontade e guardar os seus mandamentos. Ele não praticou idolatria, porque foi fiel ao seu Deus. No curso da vida, ele pecou, se arrependeu e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Davi depositava sua força no seu Deus, como disse a Golias. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E por último, aqui Davi não tocava os ungidos do Senhor. Davi não estendeu a mão contra Saul, ungido do Senhor. Ele não afrontou Saul, nem mesmo depois de Deus ter rejeitado. E também não permitiu que seus soldados se levantassem contra Saul. Assim, agindo assim, Davi obedeceu ao Senhor, que nos alerta a não tocar os seus ungidos. A lição que Davi nos ensina é o caminho da simplicidade, da humildade e de esperar em Deus. Davi, em todo o tempo, ainda que ele teve o testemunho, né, da vontade de Deus revelada por Samuel, ele foi ungido com óleo, amados. O Espírito Santo, a partir daí, passou a andar com Davi. Com tudo isso, Davi, ele não se apressou. Esperou o tempo de Deus. Ele não enfrentou Golias com pretensões do trono. Ele não enfrentou Golias como uma campanha política para o convencimento do israelita que ele seria o porquê de Deus ter escolhido ele. De maneira alguma, fato este que diante de Davi, de Saul, ele deixou bem claro que o fato dele buscar enfrentar o gigante não era por conta da condição que ele tinha para fazer isso e tinha essa confiança de que ele poderia fazer, mas sim na questão de que Deus estaria com ele, dado a experiência do leão e dada a experiência do urso que ele relatou ali para Davi, até influenciou-lo, né? E fez ali Saul, né, ser renovado na fé, a ponto de que ele concordou em enviar Davi para enfrentar aquele Golias. E de nenhum modo Davi ele buscou tomar a coroa. Quantas vezes Davi também permaneceu a serviço do rei, cuidando de um contingente militar, e a Bíblia diz que em cada investida de Davi, Deus era com Davi, a ponto que a prosperidade chamou a atenção daquelas mulheres a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E que na verdade não foi Davi, foi Deus por intermédio de Davi. Então que nós possamos aprender com Davi, esperar em Deus. Se há algo em nosso coração e desejo de servir ao Senhor em qualquer área, segundo a revelação dos seus dons, peçamos em consonância com a sua vontade. Peçamos para ser um instrumento de Deus. E quando da sua revelação, façamos como Davi. Aguardemos o tempo de Deus. Porque a melhor coisa que tem é o kairós de Deus, o tempo de Deus em nossas vidas. Observe que Moisés, ele se antecipou. Moisés sabia, né, o que aconteceu com ele. Moisés tinha entendimento porque ele recebeu, sua mãe revelou para ele, relatou para Moisés. E Moisés, diante daquele momento ali, diante dos egípcios, ele matou um egípcio. Aí no outro dia, por perceber que descobriram, fugiu. E ali ele diz, antes dele agir, diz a Bíblia, no capítulo 2 de Êxodo, que ele olhou de um lado e olhou para o outro, para ver se alguém tinha visto. Mas alguém tinha visto, e tanto é que chamaram a atenção dele quando ele tentou, no outro dia, tirar satisfação com seus irmãos. Que foi o caso. E ele fugiu, ficou ali 40 anos, ali trabalhando para aquele seu sogro, com a sua mulher, primeira mulher Zípora, e a Bíblia diz que Deus apareceu a Moisés na sarça. Observe isso, 40 anos no Egito,
40 anos no deserto. Quando Moisés tinha 80 anos é que Deus chamou ele. Aí disse que agora, Deus falando para Moisés, agora vai, olha só, tempo de Deus, o agora de Deus. Precisamos esperar o agora de Deus. Concluindo, Davi nos ensina a assumir e confessar nossos pecados com sinceridade, abrindo o coração para receber o perdão, ter a paz interior e não perder a alegria da salvação. Não perder a alegria da salvação. Sua história continua a nos inspirar por retratar um homem imperfeito, mas cujo coração era voltado para Deus. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos, amados, e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, Te agradecer por esse rico momento que estivemos conhecendo mais um herói, mais um servo do Senhor, um homem de Deus. Um homem que marcou, através da sua trajetória, deixou seu exemplo para que nós venhamos a seguir, Senhor. Homem totalmente dependente do Senhor. Que assim, não diferente sejamos nós, ó Pai, totalmente dependentes do Senhor em tudo. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos nesse momento e já queremos te agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, foi mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.